Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo Direito Penal. Eu sou o Fábio, estudante, monitor e um adorador dessa ciência humana. No episódio de hoje, vamos entender o que é o erro de tipo. Primeiramente, vamos destacar o que são elementares e circunstâncias, pois isso será muito útil mais tarde. Elementares são os dados fundamentais de uma conduta típica. Já as circunstâncias são fatores que agregam ao tipo fundamental, para a fim de aumentar ou diminuir a pena. Como podemos ver no artigo 121, o caput consta as elementares, matar alguém. Já a circunstância está, por exemplo, no parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, que neste caso seria uma circunstância para diminuição da pena. Agora que definimos a diferença entre elementares e circunstâncias, vamos entender o que é o erro de tipo. Segundo o professor Fernando Capês, erro de tipo é um erro que incide sobre um dado na realidade, da vida real, concreta. Assim, para que um erro incidente sobre um dado da realidade seja considerado erro de tipo, é preciso que a situação sobre a qual incide o erro esteja descrita num tipo penal, como elementar ou circunstância. A denominação erro de tipo deve-se ao fato de que o equívoco do agente incide sobre um dado da realidade que se encontra descrito em um tipo penal. Agora vamos conceituar as duas formas de erro de tipo. Ele pode ser essencial ou acidental. O erro de tipo essencial é aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica. Se o erro for invencível, inevitável ou excusável, exclui o dolo e a culpa, ou seja, qualquer pessoa cairia nisso. Mas se o erro for vencível, evitável ou inexcusável, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se existir a modalidade culposa. Seria um erro por desleixo. Temos dois exemplos para o erro de tipo essencial. O primeiro seria no furto. O agente subtrai coisa alheia supondo ser a própria. Já o outro exemplo seria no homicídio. O agente mata alguém supondo ser um animal bravio. Agora vamos para as definições do erro de tipo acidental, podendo ser separado em 4 casos. O primeiro caso é o erro de tipo sobre o objeto, que é irrelevante para o direito penal. Por exemplo, um sujeito subtrai um saco de arroz supondo ser um saco de trigo. Não fará diferença entre o objeto em si, mas sim na ação do agente, na sua conduta típica. O segundo caso é o erro sobre a pessoa. O agente confunde uma pessoa com a outra. Não isento de pena, responde como se tivesse praticado contra a vítima virtual, não a efetiva. Por exemplo, o sujeito atira contra a pessoa A, supondo ser a pessoa B. Ele vai responder como se tivesse atirado contra a pessoa B, ou seja, a vítima virtual, não a pessoa A, que seria a vítima efetiva. O terceiro caso seria o erro na execução. O agente ele não se confunde com o objetivo, mas ocorre um erro na execução da conduta típica, não sendo isento de pena. Responde como se tivesse praticado contra a vítima virtual, não a efetiva. Como, por exemplo, alguém esbarra no braço do agente no momento do disparo da arma de fogo. O último caso seria o resultado diverso do pretendido. O agente, nesse caso, responde pelo que fez, a título de culpa se o crime tiver modalidade culposa. Como, por exemplo, o agente joga uma pedra em uma janela com a intenção de quebrá-la, mas, ao invés de acertar a janela, ele acerta uma pessoa.
Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscreva para mais vídeos de direito penal. Neste episódio, eu utilizei como referência 2 livros de direito penal parte geral. Um do professor Damásio de Jesus e o outro do professor Fernando Capês.